Fala aí, meus amigos, eu sou o Rafa Camargo e começa... Que susto! Sem Desculpa. noção! Desculpa, foi só pra fazer um negócio aqui. Não gostei, amor, não gostei. Desculpa, foi só pra fazer uma graça ali. Tá bom, mas eu não gostei. Bom, voltando, eu sou o Rafa Camargo, agora muito mais sem energia, e começa agora mais um episódio do quadro Refils. Fala aí, meus amigos, hoje é dia de falar de Oldboy. Oldboy, que por sinal eu mencionei naquela lista que a gente teve 2 dias atrás aqui no canal, e que por conta de alguns comentários de pessoas se interessando a respeito da obra, eu decidi trazer esse vídeo aqui cobrindo do início ao fim tudo que eu penso sobre esse trabalho incrível. Porque sim, meus amigos, Oldboy é uma obra simplesmente fascinante, cara. Existem algumas diferenças culturais a respeito do trabalho que às vezes podem afastar algum tipo de espectador. Eu, por exemplo, vou comentar com vocês lá pro meio do vídeo que existe uma certa sequência e uma certa técnica aplicada que eu acho que é muito diferente do mundo ocidental. É um pouco mais difícil da gente conseguir se conectar, mas ainda assim nada que atrapalhe o trabalho de uma forma geral, porque sim, eu considero Oldboy como uma das melhores obras já concebidas. Sendo assim, se você quer entender o porquê disso, enquanto ainda assim conhece essa história, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se for novo por aqui, deixar seu like aqui embaixo e comentar se você já assistiu Oldboy, se não assistiu, se ficou com vontade de assistir. Também não deixe de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado pra você que pode e quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. Agradeço a todos vocês. E mais um ponto importantíssimo é que Oldboy, que a gente vai falar aqui, é um trabalho sul-coreano de 2003, porque existe um outro filme chamado de Oldboy Dias de Vingança de 2013 que está disponível na Globoplay e que tem o Josh Brolin estrelando no papel principal e que é um remake do clássico, mas que não conseguiu capturar a essência do que o original fez. Porque Oldboy, meus amigos, como vocês vão perceber no andamento desse vídeo, é um filme complexo, mas ao mesmo tempo sutil. É um filme que comunica muito mais visualmente do que por meio de palavras. É um filme que faz usos inteligentemente de frases ditas no início do projeto e que recapitula essas mesmas frases pra te fazer chegar em conclusões sem que o personagem principal tenha que as falar pra você. E o remake simplesmente não conseguiu fazer nada disso, né? Tentou trabalhar com aquele cenário de plot points que a gente conversa por aqui, ou seja, estabelecer pontos chaves da história original e tentar alcançar esses pontos apenas ligando de qualquer forma, porque esses pontos tinham que estar lá, e isso dificilmente dá certo, né, cara? Então assim, vamos falar do Oldboy original, lembrando que nesse vídeo nós teremos spoilers, todos os spoilers do filme. Eu vou contar o filme inteiro pra vocês, enquanto eu ainda assim dou meus comentários, conto curiosidades e falo o que eu acho que de fato deixa esse trabalho diferente. Então se você não assistiu ao filme, eu realmente, por mais que eu queira muito a sua visualização, eu realmente reconheço que você tem que ir lá assistir o filme primeiro e depois você volta aqui, que esse filme vale muito a pena, cara. Ou se você não se importa com spoilers e prefere ter a experiência aqui comigo, vamos nessa. O filme abre com uma cena intensa e repentina, mostrando o nosso protagonista segurando um cara com um cachorro pela gravata no topo de um prédio. E é uma escolha tão boa pra se abrir um filme, cara, porque de cara me vem muitas perguntas na cabeça. Tipo, quem é esse cara? Por que ele tá segurando esse maluco? Quem é esse maluco com o cachorro? E pra completar, a transição dessa sequência pra próxima fecha com chave de ouro, mostrando que esse cara no topo do prédio é na verdade esse cara, algum tempo atrás. E assim, o que aconteceu com ele que o transformou nesse cara? A aparência física está obviamente diferente, né? Mas o que se nota na personalidade também, porque aquele cara no topo do prédio não parecia ser um Zé Ruela que foi pego pela polícia por beber demais e causar tumulto. Enfim, é nessa cena da delegacia que a gente finalmente tem o nosso personagem principal sendo apresentado, em uma forma inteligentemente bem escrita, porque de cara pode parecer um belo de um diálogo expositivo, sabe? Mas aqui faz sentido. Todo mundo tem aquele amigo que quando fica bêbado acha que é melhor amigo de todo mundo e fica contando suas intimidades e tudo mais. Se você não sabe quem é esse seu amigo, é provável que ele seja você. Enfim, então de uma forma muito bem construída, o filme te apresenta nesta cena e apenas nessa cena, sem nada de diálogos expositivos, que esse cara tem uma filha e que é aniversário dela, e que ele comprou um presente, mas que o seu problema com bebidas atrapalha a sua vida e na relação com a menina. Aí um amigo vai até a delegacia para buscá-lo, onde mais uma vez o filme inteligentemente introduz o melhor amigo do protagonista de uma forma que não fica forçado, mas que você sente que ali existe uma amizade real. O cara não só foi buscar ele na cadeia, como na hora que eles saem da cadeia, a primeira coisa que o protagonista faz é ligar pra sua filha, e o amigo pede pra falar com ela pra dar parabéns, claramente mostrando que ele é próximo da família toda. Porém, é uma pena porque enquanto o amigo fala com a filha do protagonista, o cara sumiu e deixou o melhor amigo sozinho. Desta forma, a gente entra nos créditos de abertura, que possuem um estilo visualmente simples, mas que comunica exatamente o que quer ser comunicado, que é
passagem de tempo. Dá pra ver pelas letrinhas girando que o tempo, ou a passagem de tempo, né, será uma parte fundamental dessa obra. Muito bem, depois disso nós entramos de vez no que esse cara vai enfrentar. A cena abre com uma sequência muito bem atuada, diga-se de passagem, com o protagonista recebendo sua comida diária e passando por um turbilhão de emoções. Você vê pelo diálogo e pela atuação do cara que ele tá muito bravo e que depois ele percebe que não tem poder nenhum naquela situação e começa a se humilhar. Depois ele parte para a ameaça que talvez seja o mais próximo do que ele podia usar na sua vida anterior. Depois ele fica arrependido, puto de novo, é um mix de emoções. É verdadeiramente emocionante e ajuda ainda mais o fato de que Oldboy é o tipo de filme em que todo mundo que está trabalhando se importa com o produto final. Até esse ator que só precisa mexer o pé. Tem hora que parece que o cara deu umas bicas de verdade na cara do ator principal e eu não sei não se não pegou, viu? Bom, o ponto é que só depois dessa cena poderosa que a gente é apresentado pro quarto do cativeiro, onde mais um grande clichê do cinema é apresentado, as narrações. Oldboy opta em ter o recurso de narração nessa cena, principalmente nesse momento do cativeiro. E por mais que a narração, de uma forma geral, é um recurso muito delicado que facilmente pode ficar tosco no seu filme, aqui não fica, sabe por quê? Porque a narração é apresentada de forma que simule o pensamento do protagonista, afinal ele tá contando a sua história para aquele cara do começo, com o cachorro, lembra? Considerando também que a gente, como público mesmo, o espectador, precisa ter acesso a algumas informações, qual seria a outra forma de nos entregar? Fazendo aquele clichê em que o personagem conversa consigo mesmo, algo que nunca acontece na vida real e que só serve para comunicar o espectador. Então assim, eu prefiro o que foi feito aqui, gosto dessa saída narrativa e acho que foi a melhor escolha que eles podiam fazer dentro do que era proposto e pedido pelo filme. Enfim, ponto é que nessa narração a gente já é de cara informado quanto tempo ele vai ficar nesse cativeiro. Algum palpite? 1 ano? 2? 5? 10? Nada disso, ele diz a seguinte frase: 그때 그들이 15년이라고 말해줬다면 조금이라도 견디기가 쉬워졌을까? 아니었을까? 15 anos, meus amigos. 15 anos. E 15 anos sem saber o básico que muitos outros filmes já teriam nos mostrado, que é o motivo. Quem fez isso e por quê? Claramente mantê-lo vivo nesse quarto custa dinheiro, né? Quem tá fazendo isso quer muito ver o sofrimento desse cara, porque mesmo quando ele tenta se matar, os caras aparecem, costuram o pulso dele de volta e não deixam nem o cara ter isso, mano. Eles tiraram o controle da vida dele por 15 anos. E exatamente 1 ano depois do seu desaparecimento, nós somos comunicados por meio da TV que está no quarto, que a esposa dele foi assassinada e que sua filha foi resgatada e ele é o principal suspeito. E assim, vamos lá, meus amigos, eu preciso explicar pra vocês a grande dificuldade realmente de se colocar um período tão grande de tempo passando em um filme. Você demonstrar em 10 minutos uma passagem de tempo de 15 anos, sendo que o espectador precisa sentir os dilemas, fracassos e conquistas do personagem nesse período, é uma tarefa mega difícil. Tipo assim, é muito difícil mesmo, cara. Mas Oldboy dá um show, meu amigo, um show. A gente vê, sente o tempo passando por meio da sua aparência física, que vagarosamente vai se transformando, o que é incrível, porque isso deve ter levado meses pra gravar. Você percebe a mudança gradual, não é como se o ator tivesse vindo em um dia, gravado todas as cenas, depois ido embora, voltado depois de 6 meses com uma barba grande, e é isso aí. Não, a mudança é gradual, cara, e isso é impressionante. E a gente vê o seu desespero por contato humano e a desesperança em sair daquele local quando ele começa a interagir com a televisão e ter diversas alucinações. O tempo vai passando e a gente vai vendo vagarosamente a mentalidade dele se adaptando a essa nova infeliz realidade. Então ele já não sente mais nada, e digo literalmente nada enquanto ele se alimenta, e ele começa a escrever em um caderno os nomes de todas as pessoas que podem ter feito isso com ele. Até que um dia ele entende que recebeu um sinal pra sair dali, um pauzinho extra que veio na sua comida. Ele começa a treinar e fica tão focado na vingança pra quando escapar daquele local que essa se torna sua motivação. Tudo gira em torno disso. Ele começa a marcar a passagem de tempo pra tentar se manter são e tatua na sua mão um traço pra cada ano que se passou. E a partir daí a gente vai vendo os próximos anos dessa história passando por meio de uma cena de montagem, em que a gente acompanha notícias com a passagem de tempo de um lado e o avanço dele criando sua rota de fuga de outro. Depois de 15 longos anos, ele consegue sentir pela mão, na hora que ele está escavando, que ele está prestes a escapar. E estima que dentro de mais ou menos um mês ele vai conseguir e estará livre. Mas na mesma noite o gás sonífero é liberado no quarto, algo que costuma acontecer, eu só esqueci de falar no começo mesmo, mas toda vez que vai soltar o gás rola uma musiquinha lá, inclusive rolou na cena que ele tentou se matar também. Enfim, ele apaga e entra uma moça no quarto fazendo algum tipo de hipnose e ele acorda em um gramado, livre na cidade. É o quê? Como assim? Os caras deixam ele livre na cidade? Pois é, meus amigos, isso é Oldboy, um filme que quando você acha que está conseguindo entender a metodologia e pra onde a história tá indo, ele te pega de novo, coloca sentado e fala: ainda não, meu querido, você tem mais pra experienciar. E olha só, se não é o cara do começo do filme, que estava prestes a cometer suicídio no topo de um prédio, esse cara que você achou que ia ser uma grande revelação lá no final, que poderia ser até o culpado, quem sabe, está aqui, no meio do filme. Pois é, ele está aqui, e é o primeiro ser humano que nosso protagonista encontra depois de 15 anos. A cena acaba indo por um lado
lado meio cômico, obviamente, né? Mas a gente tem uma sensação curiosa ali de ver a reação de alguém em ver um ser humano depois de 15 anos sem nada de contato. Ele toca, cheira, olha, e bem quando o cara diz que não quer mais viver, ele segura o cara pela gravata e diz que ele vai ter que morrer depois, porque agora ele quer contar a sua história. O filme obviamente pula essa história, até porque a gente acabou de assisti-la, né? E depois de ouvir a história, o cara vira e fala que está surpreso e que agora ele vai contar a história dele, mas nosso protagonista não está nem aí, dá um peido pra ele e sai andando. É cruel, mas é hilário. Mas ao mesmo tempo representa bem a motivação do nosso personagem naquele momento. Ele está unicamente focado em si e na sua vingança. É quase como se nada mais importasse. E Oldboy faz isso em diversas ocasiões. Você tá percebendo? Tipo assim, ele entrega uma cena cômica com o objetivo de fazer dar risada, mas ali atrás tem um pensamento escondido também. Ele entrega uma cena estranha e bizarra que é pra te fazer interagir com algum elemento da história, mas ao mesmo tempo tem algo pra ser interpretado ali. Ele faz muito disso, reparem. Muito bem, saindo desse local e depois do cara pular e se matar, nosso queridíssimo encontra uns caras fumando cigarro. Ele pega o cigarro da boca de um dos caras, mas como esse é o seu primeiro trago em 15 anos, ele fica completamente tonto e os caras começam a chutar ele e o chamam de dickhead, que a gente vai tratar aqui como escroto. Guardem essa palavra. O ponto é que é nesse momento que o nosso protagonista decide que esses caras são o suficiente pra ele colocar em prática tudo que ele treinou nos últimos 15 anos. E dá certo, ele arrebenta os caras. Logo depois ele encontra um cara aleatório que entrega um telefone e uma carteira pra ele e diz que nem adianta perguntar nada porque ele também está sendo usado. E dentro da carteira tem uma boa grana, então ele decide comer alguma coisinha. Ele entra num restaurante e diz que reconhece a chefe de um programa de TV e pede alguma coisa viva. O telefone toca com o mesmo toque que tocava quando o gás sonífero ia ser liberado, implicando que ele e nós já sabemos quem é do outro lado da linha. O cara começa a provocar ele, perguntando se ele gostou das roupas, se está sendo bem tratado, claramente jogando um jogo de mental, de controle com o protagonista, que nesse momento de desespero ele só consegue perguntar por quê. O cara desliga o telefone e o protagonista agarra o polvo que estava no seu prato e come o bagulho vivo, mano. Eu entendo que muita gente reclama dessa cena, realmente entendo, porque dá a entender de que é chocar por chocar, essa cena não avança em nada. Mas eu encaro como uma necessidade de deixar cada vez mais claro o desespero desse homem. Ele precisa comer algo vivo para sua alma sentir o prazer de tirar uma vida. Ele só quer vingança, ele quer sentir o gosto de tirar uma vida, literalmente. Sei lá, essa é só minha interpretação, também não significa que eu tô certo, mas eu encaro mais ou menos dessa forma. Depois de comer o polvo, a chefe encosta na sua mão e ele desmaia. E agora a gente entra numa parte do filme que eu falei lá no começo do vídeo que eu não gosto tanto. Que fique claro, não é que eu acho ruim, eu só não gosto tanto. Porque aqui, meus amigos, eu acho que entra um lance cultural muito forte. Porque ele acorda na casa da chefe e o filme decide desenvolver o relacionamento deles juntos. E é estranho, cara. É muito estranha a forma com que o filme opta em desenvolver esse relacionamento. É diferente dos padrões que a gente está acostumado a assistir e por isso não causa uma simpatia, causa uma estranheza. Eu realmente não sei se isso pega bem para outro tipo de público e se é só a galera mais ocidental que se incomoda, que não sente tão bem assistindo a evolução de um romance dessa forma. Mas sei lá, talvez durante a sua experiência essa sequência seja a que gere maior estranheza. Então confie em mim e apenas supere-a. Enfim, ponto é que o relacionamento deles vai se desenvolvendo, eles vão se curtindo enquanto tentam descobrir quem é o responsável. E a maior dica que eles têm é de achar o fornecedor da comida que o protagonista comia no tempo que ele ficou preso. Porque ele comia todos os dias a mesma coisa, por 15 anos, então ele sente que pode reconhecer o gosto da comida, e de fato reconhece, mas aparentemente a menina chefe conhece as pessoas do local. E isso faz ele desconfiar dela, o que faz eles partirem em caminhos separados nessa parte da história. O protagonista segue um entregador que tem um pedido grande e a gente entra em uma das melhores cenas do filme. E do cinema, cara, sem exagero, esse momento é glorioso. A apresentação e a montagem dessa sequência inteira é tão maravilhosamente inspirada que honestamente me faltam palavras. É aqui que nós temos aquela sequência que vira e mexe eu cito no canal, de que é uma cena sem cortes. Sequência essa que inspirou a primeira temporada de Demolidor, que fez um bagulho muito parecido e que também é brilhante. Mas muita calma nessa hora. Primeiro ele chega por trás de um cara que está em frente à sala do chefão e ao som de música clássica ele reconhece naquelas televisões um objeto que vale destacar que foi o seu único companheiro em 15 anos. Que ele está no lugar certo e que é ali que ele vai ter as suas respostas e a sua vingança. E desta forma ele começa a torturar o chefão dizendo que vai tirar um dente dele para cada ano que ele ficou preso. E ainda usa a expressão dickhead ou escroto para chamar o cara porque de fato foi a última palavra que ele aprendeu. Os palavrões vão evoluindo como a gente sabe, né? Ou melhor, como o Nicolas Cage nos contou nesse seriado que eu vou colocar aqui do lado. Mas enfim, falando sério, os palavrões vão evoluindo. O jeito que você xingava alguém 20 anos atrás não é o mesmo jeito que a galera se xinga hoje em dia. Então é muito interessante ver o filme aplicando esse entendimento do personagem, porque chamaram ele de dickhead e agora ele se sente na obrigação de chamar alguém de dickhead, achando que é o normal, que é o correto. Enfim, esses detalhes são tudo, cara, isso é cuidado. Mas voltando pra tortura, pensa comigo, acompanha essa linha de raciocínio que eu vou falar. Ele deixou o cara em uma posição com a boca aberta, de uma forma que o cara não conseguiria dar as respostas, mesmo que ele quisesse. Isso
Isso é o filme inteligentemente nos comunicando, sem falar nada, que o nosso protagonista até quer as respostas, mas não antes da vingança. A vingança é o mais importante. E mais do que isso, meus amigos, isso é apenas mais um exemplo daquilo que eu comentei com vocês, de que Oldboy é um filme que tem suas escolhas narrativas, mas que elas vão além de só serem boas escolhas, elas comunicam mais do que simplesmente parece comunicar. Por que esse método de tortura? Porque primeiro representa o fato que eu acabei de falar, que o cara não pode falar mesmo que ele queira, e segundo porque é fácil do espectador empatizar. Todo mundo já teve uma dor de dente, eu particularmente quase morri por conta de um dente do siso 2 anos atrás, a galera sabe mais ou menos a história, se não sabe, no próximo vídeo eu conto, mas o ponto é que todo mundo consegue imaginar o quão doloroso deve ser aquilo. Então é simplesmente brilhante. Enfim, depois de tirar os dentes, ele deixa o cara falar e o maluco fala pra ele que não tem muitas informações, mas que gravou uma conversa com um cliente que pagou pelo quarto do protagonista. Aí ele pega a fita e vaza. Mas na saída da sala tem uns 40 caras esperando ele do lado de fora. Que vamos lá, meus amigos, nós seremos breves aqui. Ele deixa o chefão ir buscar ajuda médica e é aí que temos a cena sem cortes. A geografia do local é apresentada previamente, você entende que aquele lugar é estreito e que tem apenas duas posições de ataque, frente e trás, nada nas laterais. E o filme te comunica, preste muita atenção nisso que eu vou falar, o filme te comunica isso antes da cena começar a rolar, pra você como espectador estar na mesma página do protagonista. É assim que se faz uma cena de ação, aprende Michael Bay. O set construído para essa cena é um grande corredor aberto nas laterais pra câmera poder acompanhar, e a coreografia é tão bem feita, cara, que eu me impressiono toda vez. Porque não é como se o nosso protagonista fosse um super-herói, negativo, ele toma um pau. Mas pelo espaço ser estreito e pelo fato daqueles caras estarem apavorados com o tanto que ele aguenta apanhar sem cair, é o que faz a sua vantagem começar a aparecer. Enfim, depois de 4 minutos sem cortes e de puro êxtase, ele consegue sair do prédio, mas está tão machucado que desmaia na rua. Mas um cara pega ele no colo e o coloca dentro de um táxi. Quando o táxi está quase saindo, a gente vê ele dizendo: Ele acorda, vai pra casa do seu amigo e decide ouvir as fitas por lá. E na fita eles começam a pegar pistas sobre a voz do cara, pesquisam um pouco mais no passado e na memória e descobrem que de alguma forma o responsável ainda está vendo e ouvindo o que eles estão falando. Ou seja, deve ser um informante. O protagonista volta pra casa da menina chefe de cozinha, amarra ela e começa a interrogá-la, perguntando o que ela sabe. E quando ele está prestes a machucá-la de verdade, o vilão liga pra ele de novo e pede pra ele ir lá pra um certo endereço. Ele vai e chegando lá no local, o vilão diz que ele tem 5 dias pra descobrir quem ele é e o porquê que ele mandou prender por 15 anos, e que se ele não fizer isso, o vilão vai se matar e ele nunca mais vai ter as respostas. O protagonista já está pronto pra descer o cacete no cara com seu martelo, quando ele mostra que pagou caro pra um médico instalar um aparelho que é capaz de parar o seu próprio coração, e que o controle remoto está na mão dele. Ou seja, se por algum motivo ele se sentir ameaçado pelo protagonista, ele simplesmente vai lá, pum, aperta o botão e morre, junto com todas as respostas do protagonista. É um dilema fascinante, de fato, porque o vilão já se mostrou ter algum tipo de controle sobre a vida desse cara, então é natural pensar que depois de 15 anos ele ia querer saber os motivos. Enfim, o vilão vai embora e diz pro protagonista antes de sair que a menina chefe lá nunca foi parte de nada, e que na verdade ele deveria voltar correndo porque já tem mais gente lá com ela. Ele volta correndo e encontra o chefão que perdeu os dentes lá, que deu um pau na menina e que está pronto para torturar ele, tirar os seus dentes como forma de vingança. Mas antes que ele possa começar a tortura, o chefão recebe uma ligação e quando ele vai pra porta tem um cara com uma maleta cheia de dinheiro, dando a entender que alguém não quer que o protagonista seja torturado, que está comprando eles. Antes de sair, no entanto, ele dá umas batidas lá com um taco de golfe no protagonista. E antes de sair, o protagonista diz que vai arrancar a mão dele fora por ele ter encostado na menina. Quando os caras vão embora, ele fica lá todo arrependido de ter desconfiado dela, né? Com razão. E eles acabam fazendo um amorzinho gostoso ali mesmo, mas quando eles acordam, uma caixa está posicionada na mesa do quarto e quando eles abrem, a mão do cara que o protagonista falou que ia cortar está lá, de presente pra ele. O que faz eles chegarem na conclusão de que estão sendo grampeados, né? Porque ele falou isso ontem e hoje a mão do cara já tá lá. Eles vão até uma loja, pedem pra tirar o grampo e agora sim estão livres do vilão, os ouvindo por enquanto. E é nesse momento que os três, né, o amigo do protagonista, o protagonista e a menina chefe, dão uma pesquisada lá, rola mais umas paradinhas, mas eles acabam descobrindo que na verdade existe alguma relação com a escola em que eles estudaram. E aí o protagonista e a menina vão pra lá. Chegando na escola, eles pedem pro zelador pra olhar os anuários do colégio e chegam na conclusão de que o vilão era o estudante mais velho, mas que a irmã dele estudou no mesmo ano do protagonista e do amigo. Aí o protagonista liga pro amigão dele lá e pergunta se ele lembra da menina. O amigo diz que sim e que ela morreu logo depois que o protagonista saiu da escola, caindo em um lago que ele não sabe muito mais a respeito. E também pergunta como que ela era na escola. E o amigo diz que ela era meio vagabundinha, vamos dizer assim, e começa a contar em detalhes os rumores que circulavam pela escola quando a gente vê a câmera indo pro lado e mostrando que o vilão está lá. E dá pra sentir na atuação desse filme inteira, meus amigos, é muito boa. Tipo assim, a galera tá muito inspirada mesmo.
Mas essa cena especificamente e outra que tá por vir aí, né, mas essa demonstra o peso que esse cara sente apenas de ouvir falar da sua irmã. Ele abre um drive de CD, pega o CD, quebra e vai até o amigo e mata ele, pegando o telefone e dizendo que a culpa disso é do protagonista por tirar o grampo. O protagonista enlouquece de raiva, começa a fazer mais algumas pesquisas, né, mas ele sente e entende que o peso dado a essa sequência, né, o que fez o cara perder o controle foi falar da irmã, pode ter um certo peso, então ele investiga mais. E depois de mais um tempo investigando, ele começa a lembrar do que aconteceu em uma cena magistralmente construída, cara, em que a gente vê o protagonista vendo a sua versão mais nova, mas nunca os dois dividindo o mesmo enquadramento. A paleta de cores muda, fica mais amarelada e o foco total é dado na reconstrução dessa memória. E qual que é essa memória? A de que ele estava lá no colégio até mais tarde, na detenção, e ouviu uns barulhos vindo de uma sala. Ele vai até lá pra investigar quando percebe que o vilão está lá, mais novo, brincando com a sua irmã, tirando umas fotos, empurrando, brincando, coisa de irmão, normal. Até o ponto em que já não começa mais a ser coisa de irmão, cara, porque a brincadeira acaba virando algo sexual e o protagonista vê e conta pra um amigo, que conta pra outro amigo, que conta pra outro amigo. E no final, a escola inteira estava sabendo. Ele volta e conta pra menina chefe, onde ele supõe que por conta da sua fofoca e da escola inteira xingando a menina, ela pode ter cometido suicídio. Isso é o que ele supõe, isso é o que ele liga aos pontos ali, pelo fato da menina ter morrido num lago depois, né? Enfim, ele encontra a menina chefe, que sugere que eles vazem de lá e esqueçam dessa história, mas ele não consegue, ele precisa ir até o fim. Ele descobre onde a suíte do vilão fica, né, o prédio, e decide ir até lá. E enquanto ele está tentando descobrir o andar, o próprio vilão entra no elevador e aperta pra ele. Chegando no topo, a gente tem mais uma cena belíssimamente gravada, com um enquadramento criativo, mostrando os dois personagens enquadrados no foco, e o vilão pergunta o que ele conseguiu descobrir. E ele conta que é por conta do rumor que ele começou na escola, e o vilão complementa dizendo que os boatos ficaram tão fortes que a galera começou a falar que ela estava grávida do próprio irmão. Ele diz que a menstruação dela parou, que a barriga começou a crescer e que ele tem certeza de que ela estava tendo uma gravidez psicológica, e isso começou a afetar muito a menina. E o filme não chega a dizer se ela estava grávida ou não, e de fato não importa, o que importa é que o vilão se convenceu disso, ele acredita nisso. Eu particularmente, meus amigos, assim, eu até acho que ela poderia estar grávida, mas eu também não desconfiaria tanto da possibilidade do vilão só estar tentando jogar 100% da culpa no protagonista, tipo assim, querendo se isentar de toda e qualquer responsabilidade dele ter tido qualquer participação na morte da irmã. O protagonista diz que a culpa foi do vilão por ele ter tentado algo sexual com sua própria irmã, pô, da família, né, cara, não dá pra fazer um negócio desse, e o vilão dá risada, mostrando uma caixa que está na sala e pedindo pra ele abrir. E é nessa caixa que nós temos a grande revelação do filme inteiro. Acontece que lá dentro tem um álbum de fotos mostrando o crescimento da filha do protagonista e dizendo que ela virou uma chefe de cozinha e que é a menina que estava ajudando ele. Pesou o clima, né? Pesou o clima, né? Eu sei. Eu até escrevi umas piadinhas aqui pra colocar no meio, mas acho que não é muito cabível, né? O protagonista fica alucinado e vai pra cima do vilão, onde o seu guarda-costas aparece e tenta agarrar ele, mas o próprio vilão vai até lá e atira no guarda-costas. Neste momento, o protagonista tá tipo atordoado, né? Torcendo e fazendo de tudo pra menina não descobrir. Mas o vilão diz que o chefão de antes, aquele que ele arrancou a mão pra ganhar a confiança do protagonista, está lá com a menina, e que a mesma caixa que ele viu com o mesmo álbum está lá, na frente dela. O que se segue é simplesmente insano, meus amigos. Insanidade pura, total, absoluta. Uma atuação inimaginável que honestamente eu não sei como não rendeu indicações. O protagonista passa por um caminhão de emoções, indo da raiva absoluta à ameaça, depois percebendo que não tem controle nenhum da situação e se humilhando, pedindo perdão, depois dizendo que fará qualquer coisa pra compensar, até que ele chega ao próprio ponto de cortar o membro que gerou todo esse problema na visão do vilão, o membro do seu corpo que gerou esse problema. Ele corta a própria língua fora, dizendo que não vai falar mais nada, e mais impressionante do que essa atuação é a reação do vilão pra tudo isso, que está segurando o riso, cara. Mano, isso é pesado, né? Isso é perturbador em muitos níveis, e essa é a brisa do filme. Não dá pra negar que essa cena é bastante desconfortável de assistir, eu já tô desconfortável só de estar revendo pra falar pra vocês aqui, mas essa é a ideia, não podemos nos esquecer disso. O vilão aceita o pedido e pede pro cara lá que está com a menina ir embora e levar a caixa, e aí ele diz pro protagonista que a história acabou, que a vingança deles acaba ali e que ele vai embora. Mas antes de sair, ele deixa cair no chão, fingindo que foi sem querer, o aparelhinho do coração dele, pra fazer uma espécie de último teste no protagonista e ver se de fato ele consegue esquecer essa vingança e apenas deixar o cara ir embora. O protagonista infelizmente não consegue e aperta o botão pra matá-lo, mas quando ele aperta descobrimos que nunca teve um aparelho nenhum e que aquele botão aciona o sistema de som da sala, que começa a tocar algo. Puta merda, isso é embaçado, né? Bom, o sistema de som começa a tocar o áudio gravado do protagonista e da sua filha enquanto eles estavam fazendo amor. E ele ainda termina dizendo: 누나하고 난 다 알면서도 사랑했어요.
너희도 그럴 수 있을까? Uau, que bad. Que climão. No elevador, o vilão tem um último flashback da morte da sua irmã e agora, tendo completado seu arco de vingança, ele não tem mais nada pra viver e comete suicídio. Depois disso, a gente vê uma carta do protagonista tentando se comunicar com a mina que hipnotizou ele lá no começo do filme, e aparentemente ela consegue hipnotizá-lo pra se esquecer que a chefe é sua filha. Ele segue vagando até que a menina o encontra, dá um abraço nele e diz que o ama, e ele termina dando um sorriso. E a gente nunca vai conseguir saber se ele de fato conseguiu esquecer essa experiência perturbadora e esse segredo revelador, ou se uma parte dele nunca vai conseguir superar o que fez. E é um final perfeito pra um filme como esse, cara. Um filme perfeito no caso, né? Mas além disso, é um filme desgraçado, mano. É um filme amargo, em que a vingança verdadeira que estava sendo apresentada nunca foi do protagonista, e sim do vilão. Então terminar nesse tom de desesperança e amargura é a escolha perfeita pro projeto. Bom, esse é Oldboy, meus amigos, e posso falar, isso aqui é uma de uma obra de arte. Além do fator técnico que a gente já discutiu bastante aqui, né, do filme ser bem montado, editado, com bom ritmo, excelentes e criativos enquadramentos, atuações insanamente poderosas, a gente também tem um filme muito corajoso, cara. Oldboy é um dos melhores filmes de vingança, enquanto ele ainda assim desconstrói esse subgênero de vingança. Ele é um filme meio tarantinesco, sabe, de que ele é o melhor do que dá pra ser dentro daquele gênero que está inserido, mas ele ainda assim é mais do que isso. Oldboy também é um daqueles projetos, meus amigos, que você consegue perceber apenas assistindo, sem ler nada de bastidor, sem ver making off, que todo mundo que trabalhou no projeto estava dando tudo de si na gravação. E o outro trabalho que eu senti isso vividamente foi Demolidor, que curiosamente ou não teve bastante inspiração em Oldboy. Eu amo esse filme com todas as minhas forças e acho que a única coisa que poderia tornar ele um pouquinho mais acessível são esses dois pontos que eu comentei no meio. O fato da hipnose eu achar que poderia ter sido um pouco melhor trabalhado, talvez, para outra saída narrativa, e o lance todo de como floresce o relacionamento entre ele e a mina, que no final a gente descobre que é a filha dele, né? Então, se parar pra pensar, foi até bom que não desenvolveram bem, né? Ainda assim, eu acho que são dois pontos que são culturalmente diferentes da nossa cultura, então também não é certo eu vir aqui martelar, literalmente, que deveria ser de uma forma porque o mundo ocidental pensa dessa forma. Não, às vezes é mais a forma com que a galera de lá interpreta, não sei, não cabe a mim julgar essa parte, tá ligado? O que eu sei é que esse filme é simplesmente perfeito, perturbador do início ao fim, tecnicamente impecável e uma belíssima aula de atuação e ação. Então, sem dúvida alguma, eu super recomendo que você assista Oldboy assim que tiver a oportunidade, porque pra mim ele é uma obra-prima, cara, sem dúvida alguma. E agora eu quero saber de você, já assistiu Oldboy, gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.